Bom dia, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos aqui iniciando o nosso estudo sobre a carta de Paulo aos Efésios. Então, a gente vai fazer o estudo de Efésios. E eu vou aqui pedir para a irmã Francisca fazer uma oração para a gente estar iniciando os nossos estudos. Irmã Francisca. Amém. Paz do Senhor, todos os irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana, pastor Vanderlei, pastor Vânia, pastora Débora e os demais irmãos que vai estar ouvindo esse ensinamento, como o irmão Marcelino falou. Senhor, em nome de Jesus, nos colocamos aqui diante da Tua presença nessa manhã, nesse domingo, ó Deus, para louvar, glorificar o Teu nome, agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, no nosso lar, na nossa família e parentela. Senhor, que os nossos ouvidos espirituais estejam abertos para ouvir a Tua palavra, os Teus ensinamentos, ó Deus. Use tremendamente, como o Senhor tem usado, o irmão Marcelino, o irmão Edgar, os demais irmãos, os pastores, para nos ensinar a Tua palavra, ó Deus. A Tua palavra que é a verdade, a Tua palavra que é vida, a Tua palavra que liberta. Senhor, muito obrigada, Deus, porque nós estamos nos alimentando do Teu alimento, o Teu alimento verdadeiro, ó Pai. Porque nós não estamos sendo enganados, ó Pai, porque o Senhor tem nos colocado numa igreja onde prega a verdade, que é a Tua palavra. E queremos, Pai, viver a verdade, ter uma vida de verdade, ó Pai. Não a vida que na igreja demonstramos uma coisa e dentro de casa, na vizinhança, no trabalho, nos passeios, onde a gente vai, a gente faz igual as pessoas no mundo. Está repreendido em nome de Jesus. Que cada dia mais a gente busque a santidade, busque obedecer os Teus ensinamentos, os Teus mandamentos. Busque viver no centro da Tua vontade, ó Deus. Que cada dia mais, Senhor, a gente venha diminuir, deixar o Senhor crescer, porque a honra é Tua, a glória é Tua, tudo é Teu. O Senhor usa quem o Senhor quer, da maneira como o Senhor quer, na hora que o Senhor quer, ó Pai. Senhor, continua nos dando discernimento de espírito para não sermos enganados, ó Pai. Continua, Pai, nos usando para levar a Tua palavra no meio da escuridão, porque a Tua palavra diz que somos luz, e a luz, aonde chega na escuridão, ela tem que brilhar e não ficar apagada, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, Pai, que nós estamos aqui, nós somos os Teus servos, as Tuas servas, estamos aqui para ouvir a Tua palavra, os Teus ensinamentos no livro de Paulo. Em nome de Jesus, eu oro aqui junto com a igreja e te agradeço, Pai, por essa oportunidade. Amém. 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 Obrigado. Amém. Muito obrigado. Então, vamos começar aqui um novo livro. Então, aqui é a carta de Paulo aos Efésios, olhando ela aqui na nossa estante, né, nos livros da Bíblia, né? É aqui, ó, a quinta carta, né? Então, aqui em Paulo nós temos 13 cartas, né? E a gente já estudou as 4 primeiras e agora a gente está em Efésios, né? A última que a gente estudou de Paulo foi aqui Gálatas, né? Aí a gente fez uma pausa para estudar Tiago, né? A gente já explicou por quê, que a gente aproveitou, né, esses ensinamentos de Paulo para ler um outro livro de Tiago por conta dos assuntos, né? E agora a gente vai começar aqui a carta aos Efésios, né? Então, aqui só para a gente se situar aqui na nossa estante da Bíblia. Bom, então, como sempre a gente faz, né? Quando a gente vai estudar um livro, né, uma carta, o que a gente tem feito, né? A gente faz uma introdução, primeiro, a gente faz um estudo de contexto, a gente faz um estudo sobre o autor, quem fez, por que fez, onde estava, onde estava, por que estava, enfim, a gente faz um estudo. Fala um pouco do autor, depois a gente fala um pouco do local, né, de quem são as pessoas que estão recebendo a carta, né, a gente fala da data, né, claro que as datas não são precisas, mas a gente sempre fala um pouco sobre elas para a gente entender a dinâmica, os tempos, né, o que aconteceu, porque as cartas a gente não tem ela numa sequência cronológica, né? A gente fala um pouco da ocasião, do que está acontecendo,
E, por último, a gente faz a leitura propriamente. Aí a gente vai lendo o conteúdo da carta e vai entendendo os porquês, né? A gente vai lendo com mais clareza quando a gente faz esse estudo do contexto, né? Então, irmão, nós vamos começar aqui hoje, vamos falar um pouco do autor. A gente já estudou um pouco sobre Paulo, mas a gente vai ainda retomar aqui e vamos falar um pouco sobre Paulo, porque é muito importante a gente entender e conhecer as pessoas da Bíblia, né? E uma coisa é conhecer a vida das pessoas, outra coisa é você ler o que a pessoa escreveu, né? Então, nós vamos falar um pouco sobre Paulo, e aí eu trouxe aqui um resuminho para a gente conversar, né? Quem era Paulo? Quem era Paulo? Ele era uma figura muito importante, né? Na verdade, ele é uma figura muito importante do Novo Testamento da Bíblia, né? Tem um protagonismo muito importante, a gente está vendo isso. E as informações sobre a vida dele, aonde a gente pega? A gente pega em Atos, lembra que a gente sempre lê Atos? E eu sempre indico aos irmãos, tem que ler sempre Atos, porque Atos é um livro histórico que nos ensina como é que a igreja foi criada, o que aconteceu quando, logo após Jesus ter morrido e ressuscitado, né? Então tem uma historinha aí na frente, lá em Atos, muito importante para a gente entender naquela época o que aconteceu. Bom, então Paulo, falando um pouquinho dele, ele nasceu ali por volta do ano 10, né, da nossa era, na cidade de Tarso. Ele era conhecido, né, como Saulo de Tarso. Ele nasceu lá na cidade de Tarso, na Cilícia. Ele era filho de judeus. Ele cresceu à sombra da mais perfeita tradição judaica, né? Então, ele era um judeu muito tradicional, né? Ele foi jovem ainda para Jerusalém, e ele se especializou no conhecimento da sua religião. A gente vai entender e ver como isso é importante, foi importante. Por que a gente está trazendo essas informações? Nós vamos ler um pouquinho Atos também. Ele tornou-se mestre e fariseu, especialista rigoroso e escrupuloso no cumprimento de toda a lei judaica e seus pormenores. Cheio de zelo pela religião, olha, ele era muito zeloso pela religião, ele começou a perseguir os cristãos, até que se encontrou com Jesus, que mudou completamente a sua vida, até a sua morte em 67, na nossa era, mais ou menos. Ele foi decapitado lá no Grande Circo de Roma. Bom, então, falando um pouco sobre Paulo, né? Logo que ele foi convertido, ele passou a pregar sobre Jesus nas sinagogas, né? Então, vamos ler aqui, a gente vai ler um pouco Atos 9. Lá em Atos 9, a gente vai conhecer melhor Paulo, tá? Vou ler aqui Atos 9, vocês podem acompanhar aí na Bíblia de vocês. Em Atos 9, tem umas informações muito bacanas. Depois, quando a gente for falar das viagens missionárias deles, eu vou indicar outros capítulos também. Muito bons, irmãos, ler Atos. Vamos lá em Atos 9. Vou ler um trecho bacana aqui para a gente entender que Paulo, como foi a vida de Paulo, a conversão dele. No capítulo 9, a gente fala mais especificamente da conversão dele. O que aconteceu naquele momento, tá bom? Então, vocês podem acompanhar aí. Eu vou lendo aqui. Acho que eu vou pegar um ajudante aqui. Meu óculos. As letras da minha Bíblia, elas estão ficando menores cada dia que passa. Deve ser um problema do livro aqui, do papel. Ela vai ficando cada vez menor, né? Então, a gente vai usando um óculos. Então, vamos aqui ler aqui o capítulo 9 de Saulo, né? Eu vou lendo aqui, ó. Ó que bacana. Sobre a conversão de Paulo. Saulo, né? Ele era Saulo, depois que
foi mudado para Paulo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se a um sumo sacerdote e lhe pediu carta para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, o povo cristão, né, que estava pregando Cristo, assim, homens como as mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Olha só, hein? Como é que era? Seguindo ele essa estrada, ele está nessa estrada aí para Damasco, tá? Seguindo ele essa estrada, afora, né? Ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz no céu brilhou ao seu redor e, caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco, né? Jesus mandou ele para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Então, essa aparição de Jesus para o Paulo, né? Aí Jesus mandou ele para lá, aí ele ficou cego e foi lá para Damasco. Aí o que Jesus, na sequência, fez aqui? Ele usou um discípulo que chamava Ananias, ó, no versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Deus usou Ananias. Disse-lhes o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que se recuperasse a vista. Ananias, ó que importante aqui. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam teu nome. Mas o Senhor lhe disse. Bom, antes de eu falar aqui o que o Senhor disse para Ananias. Ananias, né? Olha só, questionando, como é que um cara tão mau, como é que Deus vai perdoar um cara desse, né? Olha só como não tem conhecimento adequado, né? A gente imagina hoje, né, entendendo como é que, né, os propósitos de Deus, muitas vezes a nossa pequenez não deixa a gente entender, né? Olha só. Então vamos ver o que Deus falou para Ananias. Falou assim: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, aqui ele já está falando. Paulo era um instrumento, era um homem preparado, porque ele tinha que ir para os gentios, para os poderosos e para os judeus também. Ele tinha que atingir toda essa população. Então, ele era um dos homens mais preparados para isso. Então, a gente entende os propósitos de Deus, né? E ainda ele também falou assim, ó: eu lhe mostrarei quanto importa sofrer pelo meu nome. Tanto é que Paulo nos ensina que no sofrimento dele, ele se alegra. Tá vendo? A gente entende por quê? Porque é naquele sofrimento, na utilização desse instrumento na obra, é que ele sente a presença de Jesus movendo na vida dele. Então ele se alegra, porque ele está sendo usado, né, na obra de Deus. Hoje nós vamos falar um pouco disso no culto, hein, pessoal? Olha só, nós vamos falar sobre a utilização de Paulo por Deus. Já estou fazendo aqui um spoilerzinho da palavra de hoje. Bom, então, continuando aqui, a gente viu que lá em Atos capítulo 9, como é que foi a conversão de Paulo, e logo, aqui está aqui, ó,
passou logo a pregar sobre Jesus nas sinagogas. Então, lá no versículo 20, está escrito assim, ó, lá no capítulo 9 mesmo. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Então, a principal mensagem que chegou o Filho de Deus para nos libertar. Então, lá no capítulo, no versículo 20, a gente já leu aqui que ele começou a pregar, ousadamente. E aí, ele pregou ousadamente. E lá no versículo 27, ó, ele pregava aos judeus, aos gentios, né? Então, quem não era judeu também. Aí ele gerou medo, gerou desconfiança, gerou inveja nos próprios seguidores de Cristo. Olha lá, no 26 ele fala assim, ó. Tendo chegado a Jerusalém, procurou se juntar com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Já, desconfiando, hein? Então, já começou ali, né? Uma questãozinha ali. Mas, enfim, a gente vai aprendendo e vai entendendo, né? Bom, e aí... Mas por que essa desconfiança? Poxa, ele era um perseguidor. Ele era contra os cristãos, né? E ela era... Né, a gente viu aqui, né? Ele era feroz com os cristãos. Então, ele se converteu, então o pessoal ficou meio assim ainda há um tempo, né? Normal. Ou em qual que era a missão dele? Levar as boas novas de Cristo, não só aos judeus, como também aos gentios. Conforme a gente leu aqui, né, colocamos aqui, ó, este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, diante dos reis, e para os filhos de Israel. E também lhe mostrarei, né, o quanto ele vai padecer pelo meu nome, quanto vai ser difícil levar, né, o nome de Jesus para as pessoas. Mas Paulo não se negou, não. Né? Paulo foi fiel e foi um grande instrumento. Por isso que a gente já começou falando que ele foi um protagonista importante no Novo Testamento. Então, os ensinamentos de Paulo são muito importantes para a vida do cristão, para a nossa vida. Por isso que a gente está estudando a fundo todos esses ensinamentos de Paulo, todas essas cartas, né? Então, estamos conhecendo Paulo e conhecendo também as cartas, e conhecendo também os propósitos, os momentos, enfim. Bom, e aí a gente falando, né, de Paulo, a gente também vai falar do local. Alguém quer comentar alguma coisa sobre Paulo antes da gente falar sobre a localização, onde ficam as... Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, né? Antes da gente dar sequência aqui para falar o local. A irmã Helena levantou a mão. Já que está começando ainda o livro, mas ainda aí dá para entender, né, o porquê que Deus, no meu caso, eu perguntava para Deus assim, Deus, por que eu passei por tudo que eu passei, né? Por que eu passei, por que eu tive aquele sofrimento? E um dia eu cheguei na irmã Cleide, lá na casa de recuperação, e falei para ela, irmã Cleide, como que Deus vai perdoar? Porque eu não entendia, né? Como que Deus vai perdoar os meus pecados? Como que eu serei perdoada? Como que eu viverei? Aí escrevi uma carta, fui escrevendo. Escrevi não sei quantos papéis para ela, contando as coisas, né? Meu passado. Aí eu vi agora você falando de Paulo. As pessoas, muitas vezes, ela não entende os propósitos de Deus na nossa vida. Aí ela levou eu debaixo de uma árvore lá e começou a explicar para mim. Ela falou assim para mim, quem sou eu para condenar você, Helena? Se Deus não te condenou, Deus perdoou, quem sou eu para condenar você? Aí eu comecei a entender, você entendeu? Mas até então eu não entendia. Depois, quando eu saí e tudo, eu não entendia os propósitos de Deus para minha vida. Muitas vezes eu questionava Deus. E eu sei que pessoas me questionavam. Ah, imagina, como que pode uma coisa dela? Essa agora ela sei, eu sabia que a Helena vai se endireitar. Imagina, a Helena, imagina. É um caso perdido. Isso eu escutei muitas vezes quando meu marido morreu.
fala, e agora ela vai voltar tudo que era ela. E eu já estou há 30 anos, já é para 31 anos que eu estou nessa corrida com Jesus, porque não é fácil, né? Aleluia. A gente tem Glória a muita Deus. luta e a tendência é. Então, eu estou entendendo o que está seguindo, que aconteceu com Saulo. Como? Como? Como que a Helena vai. Aquela mulher lá fazia isso, fazia aquilo, como que ela vai falar a palavra, né? E com o tempo, com os anos, que eu fui com o meu testemunho, mostrando a realidade que Deus faz. Mesma coisa agora, eu estou me vendo, sabe? No lugar dele, assim, as pessoas falando. As pessoas falavam, imagina, você acha que. E eu ficava sabendo. Quando meu marido morreu, foi 2 anos depois, meu marido morreu, e as pessoas, né, as más línguas, imagina, agora ele não vai detonar. Eu não detonei, né? Então, agora, lendo esse livro aqui de Saulo, ele agora, quando ele foi convertido para Paulo, eu vejo assim, nitidamente, as pessoas quando falavam de mim, sabe? É muito forte isso, nossa, muito forte. Eu fico É, emocionada. o encontro É com muito Jesus realmente é forte. transformador, né? O encontro com Jesus, né? Um verdadeiro encontro com Jesus, ele é transformador. Então, e a gente vê aqui com Paulo, são duas pessoas, vamos dizer assim, distintas, né? Antes de Jesus e depois de Jesus. Isso é maravilhoso, né? A gente vê a obra de Deus, né? Mas amém. Vamos então, dando sequência aqui, vamos falar um pouco sobre o local. O que eu gosto de trazer sempre aqui, para esse mapinha. Esse mapinha, dá para ver aí o mapinha, né? Esse mapinha eu gosto muito de trazer, porque a gente fica entendendo mais ou menos aonde estão as coisas, né? Tem aqui Roma, né? Aqui está desse lado aqui, né? Itália está aqui, ó. Né? A gente tá vendo aqui, ó, Roma aqui, ó, né? A gente está vendo aqui, tá vendo as regiões que Paulo passou, né? A gente está vendo a Tessalônica aqui, ó, tá vendo aqui a gente está vendo aqui, ó, Corinto aqui embaixo, ó, Corinto aqui embaixo, né? A gente está vendo Filipos aqui, ó. Ó, Éfeso aqui, ó. Éfeso tá bem aqui do lado direito aqui, né? A gente chama isso aqui de Ásia, como é do lado direito? Oriental, né? Se fosse para esse lado aqui é ocidental. Éfeso está aqui. Olha só, Colossos aqui do lado. Tá vendo? Aqui é a região da Turquia, ó. Só para a gente entender o mapinha, ó. Turquia, aqui, ó. Ó, Galácia, né? A gente acabou de estudar Gálatas, né? Paulo escreveu para essa região, né? Agora ele está escrevendo o que a gente vai tá vendo hoje é Éfeso aqui, ó. Opa, corta. Aqui, ó. Aqui, tá vendo a Síria, o Líbano? Ó, aqui Israel, aqui no cantinho aqui embaixo, ó, Israel. Para a gente entender, Jerusalém está aqui. Por que a gente mostra esse mapinho? E aqui para baixo, né? Líbia, Egito, aqui na África, né? Porque tá vendo aqui em Israel, né? Paulo estava aqui em Jerusalém e aí ele vai começar a fazer as viagens missionárias dele por aqui, ó, né? Por aqui, por essa região aqui. Interessante que nessas viagens missionárias, já vamos pôr aqui já esse mapinha, né? Ó, é a mesma região aqui, ó, tá vendo? Itália, aqui do lado esquerdo em cima. Ó, Jerusalém aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, aqui do lado direito, né? Tá vendo? A gente aprendeu que Paulo teve 3 viagens, né? Missionárias, né? E a gente vai entender em que momento ele escreveu para os Efésios. É onde ele estava, né? Onde ele estava. É muito importante a gente estar sempre relembrando, porque são várias cartas, né? São 13, são vários lugares que Paulo passou. Sempre a gente está dando uma olhadinha, é importante isso para a gente. Então foram 13 cartas. A gente fala em 3 viagens missionárias, né? Mas aqui no mapinha tem uma última viagem, que é a quarta viagem, vamos chamar assim, que foi para Roma, também foi missionária, porque Paulo fez nessa viagem, ele levou o evangelho, mas só que foi uma viagem forçada, né? Porque ele foi levado preso, né? No final da terceira viagem, quando ele voltou aqui embaixo para Jerusalém,
A gente lembra que ele foi preso e foi levado lá para a Itália, né? Bom, e aí, o que eu queria também trazer aqui, relembrar? Nós temos as 13 cartas de Paulo. Em que ordem que elas estão na Bíblia? Vamos, ó, não vai cair na prova, mas pode responder. Qual é a ordem das cartas? Ah, não vale o Edgar, né? Edgar não vale responder essas perguntinhas da prova. As 13 cartas, elas estão em que ordem? Está em ordem de data, está em ordem cronológica, está em ordem de tamanho, está em ordem de quê? A Elzinha aqui está respondendo, de tamanho. Certa resposta. Pontinho para a Elzinha aqui. Peraí, eu vou considerar na hora da prova aqui, vou considerar a Elzinha mais um. Isso. Está em ordem de tamanho. Então, das maiores para os menores. Por isso que eu coloco aqui também que é bom a gente relembrar, porque dependendo da época como ela foi escrita, a gente vai entender contexto, né? Aí eu fiz aqui essa tabelinha só para a gente entender, né? Que a primeira carta que ele escreveu, na verdade, foi Gálatas, né? Depois ele escreveu aos Tessalonicenses, a 1 e a 2, escreveu 1ª e 2ª Coríntios, depois Romanos. Olha aqui Efésios, aqui, ó. Ele escreveu ali pelo ano 58, 59. Aí vamos entender em que momento é esse, né? Porque quando a gente fala das 3 viagens missionárias de Paulo, se vocês quiserem anotar, lá em Atos, a gente não vai ler, mas se vocês quiserem anotar e dar uma lida lá em Atos, no capítulo 13, a gente vai ler a viagem, onde começa, a primeira viagem de Paulo, começa lá no capítulo 13, depois vocês vão lá, dão uma pesquisadinha, a primeira viagem de Paulo já, né, já dá uma olhada. E na primeira viagem, foi uma viagem um pouco mais curta, tá vendo aqui no mapinha? Ele saiu aqui, ó, Jerusalém tá aqui embaixo. Ele saiu aqui, ó, essa linha vermelha aqui, ó, e ficou nessa região aqui, ó. Nessa região aqui, mais do lado oriental, né, da Ásia aqui, ó, nessa região aqui. Na segunda viagem, que é esse risco roxinho, olha só, já foi uma abrangência em todo, que até lá em cima. Percebe que as viagens dele não incluiu Roma. Roma ele só foi depois de preso. Ó, ele fez essa segunda viagem e a terceira viagem, muito parecida com a segunda, também toda essa região. Então, na primeira e na segunda, ele criou as igrejas. Na terceira, ele foi só dando uma reforçada, né, nas igrejas. E em que momento, então, que Paulo escreveu? Já era no final da terceira viagem, quando ele escreveu aos Efésios. Olha que legal. Bom, na segunda viagem, gente, aí no Atos, vocês podem anotar aí, vai no capítulo 15, já lá no finalzinho, vocês vão ver a segunda viagem. Lá no versículo 36, vocês já vão ver a segunda viagem de Paulo, lá no capítulo 15 de Atos. Olha como é legal, né, o livro de Atos. No final aqui dos nossos estudos, não vamos precisar fazer estudo de Atos, né, porque a gente já vai fazendo junto. E na terceira viagem? Começa lá no capítulo 19, na verdade é no final do capítulo 18. Mas vocês vão ver lá no capítulo 19 a terceira viagem. E é lá que nós vamos ver que Paulo ficou um tempo em Éfeso, né? Ficou um tempo razoável em Éfeso. Ele ficou lá 2 anos, né? Lá na terceira viagem, ele passou lá em Éfeso, ficou 2 anos lá em Éfeso. Olha só que interessante. Ele ficou lá em Éfeso, mas a carta ele escreveu depois. A gente vai ver o momento que ele escreveu a carta. Tem aqui um resuminho até bacana. O Edgar preparou um materialzinho aqui, ó, que a gente vai dar uma passada aqui, vai ser legal para a gente entender isso. Então, aí vocês já notaram, então, terceira viagem de Paulo no capítulo 19. Antes de eu passar aqui um pouco para a palavra para Edgar, ó, lá no 19, quando ele foi para Éfeso, no versículo 10, né? Então, 19, versículo 10, está escrito lá, durou isto um espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então, a gente está vendo aqui que quando ele estava lá em Éfeso, no finalzinho da terceira viagem, ele ficou 2 anos lá. Né? Bom, Edgar. Então, Marcelino, você está me ouvindo? Estou. Tá ouvindo?
a gente tem aí uns fatos que quando você mostra esse mapinha, tem estrategicamente ali, né, Deus deu ali, né, a direção para Paulo, para ele ir em alguns lugares com essas visitas dele, né, com essas viagens, Uhum. e que elas dão Isso. ali era onde tudo estava acontecendo, né, era o mundo da época, né, era a efervescência ali das civilizações, né, que estavam crescendo e tudo. E mesmo quando a gente fala, mas onde estavam os chineses, onde estavam os nórdicos lá, que existia lá né, o povo do norte, o povo mesmo do sul ali, África e tudo, ele tem ali uma abrangência muito grande, porque quando você fala dessas viagens, ele conseguia, quando implantava a igreja ali em Éfeso, ele também tinha penetração na região da Ásia, né? Então ele conseguia fazer com que pessoas ali, ao mostrar o evangelho para aquele povo, eles conseguiam entrar para a região mais asiática ali, né? Quando chegava ali em Tessalônica, ele conseguia subir para Macedônia e entrava na Europa, que estava se formando. Então, ele conseguia, em pontos estratégicos, implantar o evangelho e as igrejas, e isso ia penetrando naquelas regiões mais ao norte, mais, né, na região oriental, e embaixo, ali onde a gente está vendo Egito, Líbia, aí vem a África toda ali para baixo, isso tudo fazia com que o evangelho também chegasse um pouco ali, né, nessa região. Então, estrategicamente ele fez essas viagens, né? Você não vai encontrar carta de Paulo aos chineses, né? Mas Uhum. ele consegue com Éfeso penetrar na região oriental, né? Então isso é interessante também, pensar que aquilo era o mundo e essas viagens eram difíceis, né? Não é essa viagem hoje seria, como diria, molezinha, né? Você pega um jet ski e vai, né? Não precisa nem, né? Nem de um barco ali, né? Então, mas ele conseguia fazer um ultraleve ali, ele faria tudo isso, né? E só que naquela época era muito mais difícil, então para ele completar essas viagens era custoso, né? Então, e foi estratégico por ele, usado por Deus para poder levar para esses lugares, onde tinham culturas, onde estavam sendo difundidos outras culturas, né? Na verdade, outras religiões e tudo, e lá ele foi trabalhando o evangelho para esses povos que também ia se espalhando, né? E o finalzinho, quando ele chegou em Roma, ele completou, né? Ele completou assim aquilo que seria o ponto onde esse governo, né, mandava e ele conseguia fechar a história em Roma, né, de uma maneira em que fala, olha, mesmo aqui preso eu consigo, né, esse evangelho está sendo difundido. Então, quando no extremo também, né, da vida dele, ele conseguiu levar o evangelho. Tudo isso serviu de exemplo, né, para a gente. Isso é interessantíssimo, né? Exatamente, interessantíssimo. E aí, antes de eu falar aqui mais ou menos na época, né, de que essas coisas foram acontecendo e as cartas foram sendo escritas, a Elzinha levantou a mão. Sim. Eu já comentei uma vez no estudo de uma outra carta aí de Paulo, e vendo agora você mostrar o mapinha, eu fico impactada com o chamado, com a disposição, com o id. Porque eu estou lendo agora Gênesis e a gente vê como que era o transporte, né? Era a pé, era de camelo, eram dias, não eram horas, eram dias, debaixo de sol quente, montando tenda à noite para descansar, para seguir no dia seguinte, né? E assim, trazendo isso para hoje, o Edgar falou um pouco, né? Hoje seria muito mais fácil, um avião, um helicóptero, um navio, um barco, um carro, né? Mas Uhum. naquela época não tinha nada disso. Não tinha o conforto para os pés, como tem hoje. Você vai numa loja aí, você tem tênis apropriado para caminhada, né? A gente vê que naquela época era alpargatas, era chinelo, sei lá o que era, né? Mas assim, era tudo muito difícil, era muito doloroso, vamos falar, porque não, o fato de não ter esse conforto, de não ter o transporte, e largava, às vezes, muitas vezes, a família para trás. Você comentou aí que ficou 2 anos na última viagem. É. É dedicação total, é o pregar a palavra, é o levar, é o ensinar.
Eu fico com vergonha, preciso deixar isso registrado aqui. Nós somos preguiçosos, nós precisamos nos dispor, nós precisamos usar, inclusive, a palavra tua de quinta-feira que você pregou, Marcelino, nos purificar, nos dispor e nos revestir com as armaduras, com toda a armadura do Senhor e continuar esse trabalho que é de pregar a palavra, porque ele também é o nosso, é uma incumbência nossa também que conhecemos a palavra. Amém? Amém, isso mesmo. Elzinha, deixa eu só comentar uma coisa. Eu acho que talvez a gente nós estamos vivendo num tempo de cristianismo de conforto, né? É muito confortável ser cristão hoje, né? Porque você vai em templos muito confortáveis, com som adequado, você vai com seu carro confortável, ou até vai de Uber, ou vai mas vai de uma maneira tranquila. Então, isso nos faz um pouquinho mole, como você está falando, né? Vai amolecendo, eu vou dormir até 5 minutos antes do culto, aí eu vou e pego um carro, em 2 minutos eu estou lá, sabe? Então, a gente começa a não ter esse preparo que Paulo foi, né, adquirindo durante as viagens, foi se fortalecendo, foi sofrendo as intempéries e foi crescendo, e foi endurecendo no sentido de poder enfrentar de forma, né, não tão, né, vulnerável. Então, ele começou a se fortalecer. E a gente vai vivendo esse cristianismo de conforto hoje, cada vez mais. E eu mando uma mensagem ali, eu evangelizo. Eu mando outra, eu coloco um texto e mando para 30 pessoas. Então a gente começa a viver um tempo esquisito, né? em que o cristão começa a achar que está fazendo o trabalho e, na verdade, ele está cumprindo uma tabela e botando um Ctrl-C, Ctrl-V naquilo que ele aprendeu e mandando para frente, sem muita relação com aquele que você está tendo contato, né? Você começa a evangelizar sem saber quem é que está do outro lado, na verdade, né? E não fica pessoal, né? E você acompanha o ministério, quando Cristo fala, ele parece que fala com cada um ao caminhar, né? Então, também Paulo, né, fala especificamente com cada igreja, né? Então, ele fala de uma forma muito pessoal. E a gente começa a fazer um cristianismo abrangente, que eu evangelizo 5.000 pessoas num dia, mas de uma maneira, né, impessoal. Isso, a gente percebe, né? As pessoas percebem essa superficialidade e a impessoalidade. Quando é impessoal, eu mando e recebo uma mensagem, mas a mensagem você fala, essa mensagem não foi esse colega meu que mandou, ele não fala assim. Eu recebo, às vezes, desculpa estender, mas às vezes eu recebo alguns textos que eu falo, puxa, esse colega ele não manda isso daqui. Eu nunca ouvi ele falando desse jeito. Ele não manda essa florzinha com esse carrinho passando e essa pessoinha falando alguma coisa. Sabe, não é isso. Então fica impessoal. E você não acredita muito no que a pessoa está falando. Você não vê nos olhos da pessoa que aquilo é verdadeiro, né? Então, esse é um cristianismo muito estranho. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Sim. Antes da Fran falar, fala, pastor. Amém. O que o Edgar falou, uma das coisas, eu acho que é muito interessante, ele falou, tem que se preparar. Às vezes, a grande dificuldade que nós não recebemos as bênçãos de Deus na igreja é que nós vamos sem preparo. Por exemplo, você vai viajar, você se prepara, arruma as malas, né? Faz de tudo, né? Numa festa, você se prepara. No casamento, você se prepara muito mais. E na palavra de Deus, e na igreja, como é que está preparado? Muita gente vai para a igreja, por exemplo, assistindo, já liga o carro, ouve músicas que não tem nada de Deus, e chega na igreja e vai estar o quê? Gelado, não está frio, vai estar gelado. Aí a palavra não vai ter efeito positivo na vida dela. Então, o que o Edgar falou, se preparar para tudo. Quando você vai à igreja, nós temos que estar preparados para receber. E como vamos nos preparar? Se você quer ouvir uma música, é música evangélica. Né? Você fez alguma coisa errada, Senhor, me perdoa, eu vou na tua casa, eu vou para receber a tua bênção. Então, é muito importante essa palavra. Antes de ir na casa do Senhor, se prepara. Paulo, tudo que ele ia fazer estava preparado. E se preparava antes, né? Orava, jejuava para ir. E nós também temos que fazer a mesma coisa. Muita gente chega na igreja, estou com isso, estou com aquilo, começa a lamentar a vida, né? Lamenta a vida para o Senhor. Vai na igreja e fala, eu vou receber o livramento, eu vou ser abençoado, eu vou receber a cura.
Onde eu vou é a casa do Senhor, onde Ele está presente. E onde Ele está presente, a cura, a libertação e a alegria. Vamos nos preparar para ir na casa do Senhor, hoje que é ceia do Senhor, hein? Amém. Amém. E Fran? para agradecer, né, pastor, também, né? Agradecer sempre, né? Pela oportunidade de falar, né? Amém. Falando rapidinho as palavras que a Rosângela até escreveu aí. As redes sociais é bem essa ajuda, mas pessoalmente é diferente, muito diferente. Veio uma amiga minha ontem aqui que ela diz que é cristã, né? E aí eu conversando com ela, e ela me falando que levou sal de uma certa igreja para casa dela, e eu falei para ela, eu pedi para ela trazer a Bíblia, e quando eu fui abrir a Bíblia dela, a Bíblia estava com aquele cheiro de livro guardado, que fica aquele cheiro forte, né? Eu falei, minha irmã, não minta para mim, por que você não está mentindo para mim? Você está mentindo para Deus, você não está abrindo a Bíblia. A sua Bíblia, ela está com cheiro de Bíblia guardada, fechada. Ela, não, mas fica na cabeceira da cama. Eu falei, a Bíblia não é para ficar fechada, é para ficar aberta, minha irmã. E aí eu falei assim, eu vi uma vez que você abriu sua carteira, tinha um papelzinho de imagem dentro da sua carteira. Deus não quer isso, você tem que servir só o único Deus. E aí, nas redes sociais, uma moça postou de um certo bispo, ela falou assim, esse bispo veio aqui na Bahia e todo mundo fez de tudo para ir atrás desse bispo, porque ele só prega, Deus está te dando a chave, Deus está te dando a chave. Pega, se arrependa, raça de víbora dos seus pecados, se arrependa, venha para o Senhor. Se ele pregasse a palavra, o que as pessoas precisam ouvir, não ia ninguém atrás dele. E aí eu compartilhei no meu estado com um monte de gente, porque o que tem de crente seguindo esse bispo, porque o bispo só prega chave. Deus dá, mas é como o Marcelinho falou mesmo na quinta-feira. Se a gente se santificar, se a gente buscar a santidade, buscar obedecer a Deus, a gente num mundo de pecado, vivendo pecado, como é que a gente vai ser abençoado por Deus? Viver no mundo de pecado. Então, o que tem de pessoas que se dizem crente e não abre a Bíblia, como é que vai conhecer a verdade? Vai ser liberto, porque não está abrindo a Bíblia. E glória a Deus, pastor Vanderlei, pela igreja presbiteriana, porque o Senhor, Deus tem levantado os pastores, a pastora Débora, todos que vão ali no púlpito para pregar o que a gente precisa ouvir. Não é pregar o que a gente quer ouvir, é o que a gente precisa. E Deus conta com nós. Nós estamos sendo, em nome de Jesus, sendo Paulos para pregar para essas pessoas que estão aí achando que entregou a vida para o Senhor, continuar a mesma vida na carne e já vão para o céu. E não é, né? Tem que a gente acompanhar, a gente poder acompanhar pessoalmente a bênção do Senhor. Mas glória a Deus, porque nós estamos numa igreja que prega verdadeiramente o Evangelho de Cristo. Amém. Amém, amém. Rosi? Rapidinho, só falando em cima do que o pastor falou, em cima do que a Fran falou primeiro, a chave, Fran, é para virar, como disse a Débora, e começar uma nova história, né? Esquecer o que ficou para trás, né? Chave que eu entendo seria para isso. E o resto que Deus manda é bênção, né? E o pastor falando, né, da gente não ir preparado para a igreja. Aí vai despreparado, vai de qualquer jeito, chega lá e fala assim, aí sai do culto e fala assim, ai, Deus não falou comigo, a palavra foi ruim, ai, não falou, ai, hoje a palavra, nossa, não falou, o irmão não pregou bem hoje, não sei o quê. Aí vai reclamando ainda, porque você vai despreparado, você não escuta o que Deus falou, se Deus falou, você fala que foi para o outro irmão, não foi para você, porque você não está preparado. Você tem que ir para a igreja, você tem que ir com expectativa do que Deus vai falar para você. Agora você vai, de qualquer jeito, chega lá e ainda reclama ainda do pregador ainda, que a palavra não foi boa, né? Então você tem que ter esse preparo. É isso, amém. Bem colocado, Rosi. Bem colocado, isso mesmo. Irmãos, esse slide que eu estou mostrando aqui, né? Esse mapinha é muito bacana. Esse aqui, o Edgar preparou esse resumo aqui, que é muito importante para a gente entender aqui a nossa cabeça, né? Ele falou um pouquinho. Tá vendo? Então, Itália aqui em cima, né? Aqui em Roma, né? A Macedônia aqui, né? No norte, Corinto aqui embaixo, Éfeso, né? E aqui, as cartas que Paulo escreveu em toda essa região, uma região estratégica, tá vendo? Jerusalém está aqui embaixo, né? Jerusalém. Quando eu mexo aqui, vocês veem o meu cursor mexendo? Aqui, vê, né? O Egito aqui, né? Na África, aqui no sul, né? Antioquia aqui, Gálatas, Então, veja, olha que interessante. A gente viu que na Bíblia, a sequência das cartas, como diz a Elzinha, ela está por tamanho. E, na verdade, se a gente for por época, a gente tem aqui, nessa sequência das cartas, ela está cronológica. Olha como é legal, Gálatas foi a primeira, lembra que a gente falou? Foi a primeira, foi Gálatas, na Síria, entre a primeira e a segunda viagem de Paulo. Então, Paulo fez as viagens, né, a primeira, a segunda, fazendo o quê?
plantando igreja. Então, ele foi em toda essa região criando as igrejas. Na terceira, ele foi dar uma repassada, mas na primeira e segunda, então, ele não escreveu as cartas, ele foi plantando as igrejas. E aí, a primeira carta que ele escreveu foi Gálatas, que a gente já aprendeu. Aí, depois veio a primeira Tessalonicenses, ele estava em Corinto. Olha lá, ele estava em Corinto e escreveu aos Tessalonicenses na segunda viagem. Depois ele escreveu a segunda carta aos Tessalonicenses, também ele ainda estava em Corinto, durante a segunda viagem. Ele escreveu a primeira e a segunda. Quando ele estava em Éfeso, na terceira viagem, que a gente acabou de falar aqui, ele ficou 2 anos lá em Éfeso. Que carta ele escreveu lá? Ele não escreveu em Éfeso a carta aos Efésios, né? É interessante a gente ter essa ideia, né? Quando ele estava em Éfeso, ele escreveu para quem? Para Coríntios. Né? Olha lá, durante a terceira viagem, quando ele ficou 2 anos lá em Éfeso, ele escreveu a primeira carta aos Coríntios. E ainda na segunda carta aos Coríntios, onde ele estava? Ele já estava lá em cima, na terceira viagem, mas lá em cima, onde? Na Macedônia. Né? Ele escreveu, a gente já aprendeu, já estudou essa segunda carta. E ainda na terceira viagem, ainda em Corinto, ele escreveu Romanos. Só depois disso é que ele veio escrever, Efésios. Onde ele estava? Na primeira, na segunda, na terceira missão? Não. Quando ele escreveu Efésios, gente, ele já estava em Roma. Ele já tinha ido essas 3 viagens missionárias. E na quarta viagem, quando ele foi para Roma, preso, foi ali, tá vendo aqui, Efésios. Ele escreveu quando? Quando ele estava na primeira prisão, lá em Roma, é que ele escreveu para os Efésios. Esse mapinha eu guardo sempre, faz tempo que você fez, né, Edgar? Mas eu guardo isso aqui muito, esse mapinha aqui, porque ele me deixa bem claro o contexto das cartas de Paulo. E eu sempre vou dar uma relembrada aqui para vocês. Então, foi a primeira vez que ele foi preso em Roma. Aí, ainda na sequência, a última carta que ele escreveu foi aquela que era a segunda Timóteo. Onde ele estava? Já em Roma, mas na segunda prisão. Aqui já era o fim da vida de Paulo, né? Porque na segunda prisão foi onde que ele foi morto, né? Foi decapitado, a gente falou aqui. E aí, hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? A gente vai ver essa última carta de Paulo aqui hoje. Tá bom? Então, não perca o culto hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Na última carta que ele escreveu, ele deu uma mensagem bacana para a nossa reflexão. Então, eu gosto muito desse mapinha aqui. Bom, mas agora a gente vai falar um pouco de Efésios, da cidade. Aqui é importante saber o que está acontecendo lá, qual é o momento, qual é a estratégia desse lugar, o que tem lá? Tem gente, de onde veio, de onde formou esse povo, né? Tem um povo misturado ou não? É um povo específico ou não? Qual é esse povo? A gente vai entender um pouco desse povo para a gente entender a carta de Paulo. Mas aí a gente vai falar, como já vai acabar, falta só 5 minutos, então a gente deixa para falar do contexto, da época e como, da geografia, né? Como é lá em Éfeso? Como é? Que tipo de gente tinha lá? Como que era na época? Qual a importância de Éfeso na Bíblia? Nós vamos ver domingo que vem. Porque agora falta só 5 minutos, então eu vou passar a palavra para o pastor Vanderlei aí, para já finalizar e orar, né, pastor? Amém. Amém. Só quero, nesses minutos ainda, continuar falando um pouquinho só do testemunho da própria vida. É muito importante você dar o seu testemunho de vida, né? Sobre estar se preparando-se para ir para a casa do Senhor. Eu, como pastor, já tive algumas vezes, não uma, né? Vezes que parece que aconteceu alguma coisa antes de eu ir para a igreja, né? Coisa muito triste, muito, né? E eu não fui triste para a igreja. Né? Eu deixei minha tristeza longe, deixei minha tristeza em casa. Falei, Senhor, isso aconteceu comigo, eu vou para a tua casa, é a casa da alegria, a casa onde vou pregar a tua palavra, é onde o Senhor está presente. Então, isso aqui que eu estou passando vai ficar aqui fora, não vai entrar comigo na igreja. Eu, no carro, já fui glorificando a Deus, alguém não entendeu muita coisa, eu fui glorificando, cheguei com alegria. Então, me preparei para pregar. Então, quando você vai preparar, é muito importante. Bom,
Vamos agradecer a Deus, vamos nos preparar para hoje o culto da ceia, porque nós vamos ter um pregador de dentro, né? Não, eu falo pregador de fora, não. Pregador vai ser de dentro, né? Amém. Amém. Vamos agradecer a Deus hoje. Pai amado, muito obrigado, Deus. Quero te louvar pela vida, meu Deus, desses dois homens de Deus que o Senhor tem levantado para nos ensinar, que é o Marcelino e o Edgar, Pai. Continue capacitando, dando sabedoria para eles, Pai. E unção do teu Espírito Santo. Pai amado, venha nos preparar para o culto de hoje à noite, que vai ter a ceia do Senhor, Pai. Tenho certeza absoluta que será uma noite de muita alegria, de muita bênção, onde o teu Espírito Santo será movido sobre a igreja, Pai. E quando o Espírito Santo está presente, a cura, a libertação, a salvação. Obrigado, Deus, por tudo, Senhor. Obrigado pela Escola Bíblica Dominical. Pai amado, eu quero te louvar e te agradecer por tudo que nós estamos aprendendo na escola dominical. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, esteja presente na vida de todos que estão assistindo e que vão assistir à escola bíblica dominical, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus que abençoe. Fica na benção. Amém. Deus abençoe. Bom, pessoal, Amém. vamos Amém. Bom domingo. Paz do Senhor, até a noite.